السلام عليكم ورحمة الله. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Vamos esperar mais alguns irmãos entrarem para a gente começar, inshallah ta'ala, a nossa leitura no dia de hoje. Estão me ouvindo bem? Se não estiverem ouvindo, mandem mensagem. Esperar só mais alguns instantes. Sejam todos bem-vindos. A gente estava a ler a Surat Al-Furqan. Estávamos a ler uma sura do Alcorão que se chama Surat Al-Furqan. Deixa eu revisar que número que é Surat Al-Furqan. 25 no Alcorão. Sura de número 25, no que diz respeito à ordem de posição dentro do Mus'haf, dentro do Alcorão Sagrado. Acho que a gente pode começar. A gente vai ler então Surat Al-Furqan, continuar essa leitura. Assalamu alaikum wa rahmatullah. بسم الله اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فنسأل الله تعالى التوفيق والسداد وأن يعلمنا ما ينفعنا وأن ينفعنا بما علمنا. Iniciamos em nome de Deus, Altíssimo seja, e rogamos a paz e a bênção de Deus ao seu mensageiro Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rogamos a Deus Altíssimo seja, suplicamos a Ele que nos ensine aquilo que é benéfico, e também suplicamos a Deus Altíssimo seja que nos beneficie realmente com aquilo que aprendemos. No último encontro lemos Surat Al-Furqan, lemos a Sura do Discernimento, Sura de número 25, e lemos ela desde o seu início. Lemos até o versículo 6. E creio também que lemos o versículo 7 e 8. E esses primeiros versículos diziam respeito principalmente ao estabelecimento do monoteísmo, ou seja, o fato de que somente Allah subhanahu wa ta'ala, somente Deus Altíssimo e Exaltado seja, merece adoração. Lemos isso nos dois primeiros versículos. تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا الذي له ملك السماوات والأرض ولم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك وخلق كل شيء فقدره تقديرا. O resumo desses dois versículos, que Deus Altíssimo seja revelou o discernimento ao Corão Sagrado ao seu mensageiro,
E aí, depois, no seguinte versículo, cita as qualidades de Deus, as qualidades de Allah subhanahu wa ta'ala, que revelou esses versículos. Aquele a quem pertence o reino dos céus e da terra, e não tem filho, e não tem companheiro, não tem sócio, e criou tudo. Ele é o único Criador e determinou tudo com medida certa. Depois disso, nos seguintes versículos, o assunto se transfere para aquilo que a gente chamou o segundo ponto, ou segundo assunto de Surat al-Furqan. O primeiro assunto, estabelecer o monoteísmo, que só Deus merece adoração. O segundo assunto é a confirmação da profecia de Muhammad, que a paz de Deus esteja com ele. Aí Deus cita as alegações dos seus contemporâneos na sua época, o que falaram sobre ele, ou sobre o que ele alegava de profecia, e aí depois Deus, Altíssimo seja, respondeu sobre aquilo que eles alegavam. Por exemplo, vamos apenas ler para a gente continuar a nossa leitura. Vamos ler o que a gente antecedeu na semana passada, para a gente não repetir tudo de novo. Por exemplo, no versículo 6, Allah subhanahu wa ta'ala, depois de citar as alegações dos idólatras e aquilo que eles citavam de desculpas para não crer em Muhammad como o verdadeiro profeta enviado por Deus, depois de citar as alegações deles, Deus disse: قُلْ أَنزَلَهُ الَّذِي يَعْلَمُ السِّرَّ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ. Dize, o revelou, ou seja, revelou esse Alcorão, aquele que conhece o incógnito, ou conhece o segredo nos céus e na terra. Innahu kana ghafuran rahima. E depois citou outras alegações. E creio que a gente parou nesses versículos. E vou ler esses versículos para depois nos transferirmos para a continuação. Allah subhanahu wa ta'ala disse: قال الله تعالى وقالوا ما لهذا الرسول يأكل الطعام ويمشي في الأسواق لولا أنزل إليه ملك فيكون معه نذيرا أو يلقى إليه كنز أو تكون له جنة يأكل منها وقال الظالمون إن تتبعون إلا رجلا مسحورا انظر كيف ضربوا لك الأمثال فضلوا فلا يستطيعون سبيلا. Esses são os versículos 7, 8 e 9. Nesses versículos, os versículos de número 7, 8 e 9 de Surat al-Furqan, a tradução aproximada é: e os idólatras que negaram o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam disseram: por que razão este que diz ser mensageiro enviado por Deus se alimenta assim como se alimentam as outras pessoas? Por que ele se alimenta como nós? E também ele anda nas ruas e vai aos centros comerciais buscar o sustento. Aí depois Allah subhanahu wa ta'ala disse: لَوْلَا أُنزِلَ إِلَيْهِ مَلَكٌ فَيَكُونَ مَعَهُ نَذِيرًا. Aí, além de dizerem, por que ele se alimenta como nós? Por que ele precisa buscar o sustento como nós? Aí dizem, se tivesse descido para ele um anjo, para ser, junto com ele, um admoestador, ou um mensageiro. Aí depois no versículo 8, a tradução aproximada: ou que fosse lançado para ele um tesouro do céu, ou que tivesse um pomar para comer de seus frutos. Tipo, se assim, de forma milagrosa ele tivesse isso, de forma normal, ele não precisaria andar como as pessoas andam, trabalhar como as pessoas trabalham, para buscar o sustento. E aí depois Deus sela e diz: e os injustos disseram: إِن تَتَّبِعُونَ إِلَّا رَجُلًا مَسْحُورًا. Vocês que creem em Muhammad apenas seguem um homem que está enfeitiçado. Rajulan mashura, um homem que
que está enfeitiçado, está afetado por feitiçaria? A resposta de Deus Altíssimo seja no versículo seguinte, no número 9: انظر كيف ضربوا لك الأمثال فضلوا فلا يستطيعون سبيلا. Observa, ó mensageiro, como te qualificaram com qualidades falsas. ضربوا لك الأمثال, ou seja, deram exemplos sobre ti, te qualificaram com qualidades e que são falsas. Essas qualidades, elas não são reais, não são verdadeiras. Ora dizem que ele é feiticeiro, ora que ele é mentiroso, ora que ele está louco. Aí Deus Altíssimo seja então disse: veja, observe, ó mensageiro, como te qualificaram com essas qualidades. فَضَلُّوا, então eles se desviaram. فَلَا يَسْتَطِيعُونَ سَبِيلًا, então não conseguem percorrer caminho para a orientação. Então, esses versículos estão inseridos no assunto da confirmação da profecia de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. E depois Deus Altíssimo seja diz: تبارك الذي إن شاء جعل لك خيرا من ذلك جنات تجري من تحتها الأنهار ويجعل لك قصورا. No versículo seguinte, o versículo de número 10, Allah subhanahu wa ta'ala glorifica a si mesmo e diz: تبارك الذي إن شاء جعل لك خيرا من ذلك. Bendito seja Allah, aquele que se quisesse, faria para ti algo melhor do que isso. Ou seja, se Deus quisesse, criaria para Muhammad, que a paz de Deus esteja com ele, algo muito melhor do que tudo isso que eles estão a exigir. Aí citou o que pode ser melhor que isso, disse: Jannatin tajri min tahtiha al-anhar. Então, bendito seja Allah, quem se quiser faz para ti melhor que isso que eles propuseram, criando para ti na vida terrena jardins, nos quais correm os rios abaixo de seus palácios. Jannatin tajri min tahtiha al-anhar wa yaj'al laka qusura. E também criando para ti castelos nos quais podes morar com conforto. Se Deus quisesse, simplesmente criaria isso para Muhammad, que a paz de Deus esteja com ele. Isso poderia ser um sinal de sua profecia. Porém, faz parte das qualidades da mensagem do mensageiro, ou seja, do mensageiro que é Muhammad sallallahu alaihi wasallam, e também faz parte das qualidades de todos os mensageiros que o antecederam, Jesus, Moisés e outros, que eles são humanos, que eles têm a humanidade. Eles sim têm milagres, Deus concede a eles sinais e milagres, porém eles ainda continuam mesmo assim sendo humanos. E depois Allah subhanahu wa ta'ala se transfere para outro assunto, que é o assunto da confirmação da vida eterna, ou seja, a crença no dia do juízo. Em outras palavras, a crença na última vida. Na língua árabe a gente diz al-yawm al-akhir, ou seja, al-yawm, dia, al-akhir, último, o último dia. Então, como a gente disse, repetimos de novo, percebemos que Surat al-Furqan tem como assuntos principais a confirmação da profecia de Muhammad, a confirmação do monoteísmo, que só Deus merece adoração, e também a citação da vida eterna ou de episódios da vida eterna e do último dia. E aqui a gente percebe também um exemplo do milagre da retórica e da linguística do Alcorão. A transferência entre assuntos diversos, permanecendo a composição num só nível, ou seja, a composição do Alcorão, ela é singular, exclusiva. Você recita e se transfere de assunto para assunto sem mudar a linguística, a retórica
e a composição permanece num só nível de composição. O nível sublime das palavras do Alcorão que envolvem a pessoa que lê. Então, a gente se transfere para outro assunto, mas é uma transferência num mesmo nível. Não se chega e diz como a palavra humana, por exemplo, agora vamos nos transferir, agora um outro título, um outro subtítulo. Não, vejam, a gente lê, por exemplo, o último versículo, o versículo 10, foi a resposta de Deus contra as alegações e acusações dos idólatras para não crerem na profecia de Muhammad. تبارك الذي إن شاء جعل لك خيرا من ذلك جنات تجري من تحتها الأنهار ويجعل لك قصورا. Depois o versículo seguinte, بل كذبوا بالساعة وأعتدنا لمن كذب بالساعة سعيرا. Para a gente poder traduzir, a gente vai dizer o quê? Porém, eles descreram, eles não acreditam na hora, ou seja, na hora do fim do mundo, e que depois do fim haverá ressurreição e eternidade. E aí depois Deus diz, وَأَعْتَدْنَا لِمَنْ كَذَّبَ بِالسَّاعَةِ سَعِيرًا, e preparamos para quem desmente sobre a hora, ou sobre a vida eterna, ou sobre a hora do fim do mundo, ou do fim dos tempos, o inferno. Então, vejam, a gente pode ler esse versículo número 11, que é uma transferência para outro assunto. Falou sobre a resposta às acusações lançadas contra o profeta e a profecia. Agora, nos transferimos, de repente, na composição sublime do Alcorão para outro assunto, que é a crença na vida eterna. Então, o versículo número 11, a gente, assim, compõe em português para a gente entender aquilo que você leu nos versículos anteriores, da declaração das pessoas ou dos idólatras que desmentem a profecia de Muhammad, essas palavras com as quais eles acusam a Muhammad, não partiu deles porque buscam a verdade, não partiu deles porque eles procuram a evidência. Porém, a realidade é que eles negam o dia do juízo. Então, por que eles não querem crer em Muhammad? Por que eles não querem seguir a evidência, seguir as provas que Muhammad sallallahu alaihi wasallam deu para eles de que ele é profeta? Provas da história, provas da religião, provas daquilo que ele apresentou para eles de profecia, de milagres. Por que eles não querem acreditar? Simplesmente porque eles não querem se submeter e não querem acreditar que depois de morrer eles são responsáveis e serão responsabilizados, e eles não querem crer na vida eterna. Então a verdade é que eles não... Então, vamos falar em outras palavras. A verdade é que eles não te acusam de ser mentiroso, Muhammad. No fundo, eles acreditam que você é verdadeiro. Porém, eles desmentem a vida eterna. بَلْ كَذَّبُوا بِالسَّاعَةِ. Ponto na mesma linha. E aí agora vem o alerta de Deus Altíssimo seja para o ser humano. E preparamos para aquele que nega o dia do juízo um grandioso castigo, ou um grandioso fogo de ardente intensidade. Sa'ir, na língua árabe, é um dos nomes do inferno, ou um dos nomes do fogo, e que tem também, além da ideia de castigo e de fogo, que esse fogo é intenso. Então a gente pode traduzir e dizer: e preparamos para aquele que nega o dia do juízo um grandioso fogo de ardente intensidade, ou de forte intensidade. Rogamos a Deus Altíssimo seja que nos salve disso. Então, agora o assunto se transfere para algumas qualificações, algumas qualidades, alguns adjetivos daquilo que é esse castigo. E a gente percebe que em vários versículos do Alcorão Sagrado, distribuídos
em várias suratas, temos algo sobre o que é o inferno, como é o inferno, como forma de alerta para o ser humano, para que o ser humano siga aquilo que o salve desse fogo, o salve do castigo. E também, junto com alguns versículos que falam sobre o inferno, temos a qualificação do paraíso. Em língua árabe a gente pode dizer, tem at-tarhib wa at-targhib, ou seja, tem o alerta e o incentivo. Ou tem, a gente pode dizer, amedrontar e também incentivar. Então aqui, por exemplo, você lê sobre o inferno. Esse é o versículo 11, você lê o 12, o 13, o 14. Depois, logo no 15 e 16, Deus cita o paraíso. Olha, uma má notícia é a notícia do inferno, para aquele que é descrente e para aquele que, mesmo crendo em Deus, chega a adorar junto com Deus outros ídolos. E aí a boa notícia vem logo em diante, logo em seguida. Olha, porém, para aquele que é monoteísta e aquele que faz as boas ações que são ordenadas por Deus e adora a Deus da maneira que Deus estabeleceu ao seu mensageiro, esse vai ter o paraíso. E vamos dar alguns exemplos de outras suratas, como Deus Altíssimo cita o paraíso, cita o inferno. Ou, em outra ordem, cita o inferno, cita o paraíso. Então isso é alerta e incentivo. Então no versículo 11, a gente já leu, o versículo 12 tem a continuação daquilo que a pessoa que estará no inferno vai encontrar. E rogamos a Deus Altíssimo seja a salvação. Então, no versículo 12, por exemplo, quando o fogo observar os descrentes, quando eles são dirigidos a ele, de local distante, irão ouvi-lo ferver intensamente. E eles ouvirão também som perturbador por causa da intensidade de sua fúria contra eles. Essa é a interpretação, esse é o tafsir. O que eu leio aqui em português é a interpretação, ou a tradução da interpretação em língua portuguesa de maneira resumida. Então Deus Altíssimo seja em árabe disse: إذا رأتهم من مكان بعيد سمعوا لها تغيظا وزفيرا. E depois no versículo 13: وإذا ألقوا منها مكانا ضيقا مقرنين دعوا هنالك ثبورا. E quando esses descrentes forem lançados ao inferno em um local apertado dele, e aí uma outra qualificação de como estarão as pessoas no inferno, com as suas mãos acorrentadas e presas ao pescoço. Na'udhu billah. Pedimos a salvação a Deus Altíssimo seja. Então, quando essa for a situação deles, quando eles forem lançados ao fogo, com as mãos acorrentadas e presas ao pescoço, da'u hunalika subura, irão rogar para si a destruição. Ou seja, imaginem a pessoa, o indivíduo, rogar para si mesmo que ele seja destruído, que ele termine. Eles querem o fim. Por quê? Porque a maior intensidade do castigo é a eternidade. A pessoa que ali está condenada a saber que aquilo ocorre, aquele castigo, aquele tormento ocorre eternamente. Assim como também a pessoa que está no paraíso, a maior dádiva, o maior conforto que a pessoa no paraíso tem é saber que aquilo é eterno. Então eles da'u hunalika subura, eles desejam se salvar, e como é a salvação que eles desejam? Que eles sejam destruídos, ou podemos dizer mortos. E depois Deus Altíssimo seja se transfere para um incentivo. قل أذلك خير أم جنة الخلد التي وعد المتقون كانت لهم جزاء ومصيرا. Esse é o número 15. Então, Surat al-Furqan é a Sura 25, esse é o 15, o versículo 15. لهم فيها ما يشاءون خالدين كان على ربك وعدا مسؤولا. Esse é o versículo 16 e a gente finaliza com esse hoje. Então, no versículo 15,
Deus Altíssimo seja disse: أَذَلِكَ خَيْرٌ أَمْ جَنَّةُ الْخُلْدِ الَّتِي وُعِدَ الْمُتَّقُونَ كَانَتْ لَهُمْ جَزَاءً وَمَصِيرًا. Dize: isso que foi mencionado do castigo, que vos foi descrito, أَذَلِكَ خَيْرٌ, isso que vos foi descrito do castigo, é melhor ou o paraíso da eternidade? أَوْ أَمْ جَنَّةُ الْخُلْدِ الَّتِي وُعِدَ الْمُتَّقُونَ, isso é melhor ou o paraíso da eternidade, cujo conforto é eterno e jamais terá fim? أَمْ جَنَّةُ الْخُلْدِ الَّتِي وُعِدَ الْمُتَّقُونَ, que jamais terá fim e que foi prometido àqueles que são muttaqin, aqueles que são muttaqun, ou seja, aqueles que são tementes, aqueles que cumprem com aquilo que Deus ordenou e se abstêm daquilo que Deus proibiu. E aí, Deus Altíssimo seja cita das qualidades do paraíso. وَعِدَ الْمُتَّقُونَ كَانَتْ لَهُمْ جَزَاءً وَمَصِيرًا, essa é a recompensa que eles terão e o destino que eles terão. E depois cita: لَهُمْ فِيهَا مَا يَشَاءُونَ, no paraíso eles vão ter aquilo que eles desejam, aquilo que eles querem, exatamente tudo aquilo que a pessoa deseja, do conforto, deseja daquilo que está em seu ego, tudo aquilo que é desejado, o ser humano tem no paraíso. Eles terão nesse paraíso aquilo que eles desejarem do conforto. Essa é uma promessa da parte de Allah, que seus servos pedirão a ele. E aí depois o selo do versículo: e a promessa de Allah se cumpre e se realiza, portanto ele não descumpre a promessa. Então esses são os versículos 15 e 16. O último dos versículos então que lemos é o 16. Então vejam, do versículo número 1 até o versículo número 16, já tivemos todos esses assuntos principais de Surat al-Furqan. O monoteísmo, confirmação da profecia, confirmação da vida eterna, do inferno e do paraíso. O exemplo daquilo que eu chamei de incentivo e de alerta, por exemplo, a gente pode anotar na Sura 35, do versículo 33 ao 35, temos sobre o paraíso. Depois do 36 ao 37, temos sobre o inferno. Isso na Sura 35, Surat Fatir. Então podemos anotar Surat Fatir, um exemplo da alternância entre a citação do paraíso e a citação do inferno. Repito, a alternância entre a citação do inferno e do paraíso, como aconteceu aqui em Surat al-Furqan, na Sura 25. Um outro exemplo, Surat Fatir, Sura 35, podemos ler do versículo 33 até o 37. Você lê sobre o paraíso, e aí depois Deus cita o alerta sobre o castigo no inferno. O mesmo ocorre, a mesma alternância ocorre em Surat Az-Zukhruf, Sura 43, desde o versículo 67 até o 77. A alternância entre o alerta sobre o inferno e também o incentivo sobre o paraíso. Para quê? Para que a pessoa que crê na profecia, a pessoa crente, ela busque fazer aquilo que leva ao paraíso e busque fazer aquilo que salva do inferno. Então nós selamos, inshallah ta'ala, a aula de hoje. Lemos até o versículo 16 e citamos por fim então como ocorre no Alcorão Sagrado a alternância entre o alerta sobre o inferno e o incentivo para o paraíso. E citamos exemplos de outras suratas para quem quiser abrir o Alcorão e verificar. Por exemplo, em Surat Fatir, Sura 35, desde 33 até 37. E em Surat Az-Zukhruf, que é a Sura 43, desde o versículo 67 até o 77. Também citamos
como ocorre a composição milagrosa do Alcorão Sagrado, em sua retórica e linguística, de forma que existe a alternância entre os assuntos, mantendo-se o sublime nível da composição do Alcorão Sagrado e o mesmo nível de leitura e de composição que nós lemos. Então isso faz parte da milagrosa revelação do Alcorão Sagrado. Então nós finalizamos com isso e continuamos, inshaAllah ta'ala, na próxima aula, na próxima terça, inshaAllah ta'ala. Por fim, eu gostaria de lembrar sobre os importantes dias nos quais estamos. Hoje é dia 6 de Dhil Hijjah. 6 de Dhil Hijjah. Hoje é o dia 6 de Dhil Hijjah e a gente tem sobre os 10 primeiros dias de Dhil Hijjah muitos textos que nos lembram, nos indicam que são dias importantes. Nós hoje estamos no dia 6 de Dhil Hijjah e temos na palavra do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam um conselho muito importante que ele deu. Ele citou sobre a importância dos 10 primeiros dias de Dhil Hijjah. Ele disse assim: ما من أيام أعظم عند الله ولا أحب إليه من العمل فيهن من هذه الأيام العشر. Ou seja, ele disse assim: não existem dias mais importantes, mais grandiosos para Deus Altíssimo seja do que esses 10 primeiros dias de Dhil Hijjah. E também não existem dias no ano todo em que a boa ação ou a adoração a Deus Altíssimo seja são mais valiosas perante Deus, mais queridas para Deus. Ou seja, isso significa que existem temporadas, períodos que são mais importantes para Deus Altíssimo seja. Ou seja, Deus Altíssimo seja consagrou esses dias. Por isso, alguns sábios antigamente, é narrado que um dos sábios muçulmanos disse assim: consagramos ou damos mais importância e conhecemos e valorizamos e damos importância e privilégio a 3 dezenas. Aí ele disse que são as 10 últimas noites de Ramadã. A gente lembra das 10 últimas noites de Ramadã, onde se intensificam as adorações. E aí depois ele disse os 10 primeiros dias de Dhil Hijjah. E depois disse os 10 primeiros dias de Al-Muharram, que é o próximo mês, que é o mês número 1. Esse mês no qual estamos é o 12º mês. Então são dias que Deus privilegiou e elegeu. Então o que a pessoa pode fazer? Primeira coisa é respeitar esses dias e consagrá-los, assim, ter dentro de teu coração a crença de que esses dias são importantes e são consagrados por Deus. Segundo ponto é tentar fazer a boa ação nesses dias, porque as boas ações são mais multiplicadas ainda por Deus Altíssimo seja. Aí nesse texto, por exemplo, o profeta, que a paz de Deus esteja com ele, deu um simples exemplo e um conselho. Por exemplo, disse assim: فَأَكْثِرُوا فِيهِنَّ مِنَ التَّهْلِيلِ وَالتَّكْبِيرِ وَالتَّحْمِيدِ. Então, falem muito La ilaha illallah nesses dias. Repitam mais do que vocês repetem em outros dias normais. Não significa que a gente só adora a Deus em determinados dias. A adoração a Deus é contínua e ocorre em todas as fases do ano, em todas as épocas, em todos os dias da vida. Porém, são dias importantes e especiais. Então, o profeta diz, فَأَكْثِرُوا, ou seja, façam mais, repitam mais, façam com mais frequência. Então, digam mais La ilaha illallah, at-tahlil. Digam mais at-takbir, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. E digam com mais frequência At-Tahmid, Alhamdulillah, Alhamdulillah, Alhamdulillah. Ou seja, louvar a Deus ou agradecer a Ele. E temos no dia 9 de Dhil Hijjah o dia de Arafah.
que é o dia mais importante de todos esses dias. Nesse ano de 2022, esse dia 9 de Arafah será equivalente ao dia 8 de julho, na sexta-feira. Então tem dois privilégios. O fato de ser dia de Arafah e o fato de ser dia de sexta-feira. Ocorre exatamente como ocorreu quando o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam fez o Hajj, que foi o único Hajj da vida dele, Hajjatul Wada', o Hajj de despedida. O dia de Arafah foi numa sexta-feira, como é narrado por Umar ibn al-Khattab radiyallahu ta'ala anhu. Então, no dia de sexta-feira, no dia de Arafah, nós também jejuamos. E esses dias também, inclusive, também entre as ações e adorações que podem ser realizadas, temos o jejum. E o dia de Arafah é mais incentivado ainda. Ok? Então, o jejum ocorre em outras épocas do ano. E a pessoa que, inshallah ta'ala, puder, que o faça também nos 10 primeiros dias de Dhul Hijjah. E mais ainda, mais incentivado ainda, no dia 9 de Dhul Hijjah, no 9º dia, que é o dia de Arafah, quando os peregrinos estão em Arafah a suplicar, a pedir a Deus, e Deus Altíssimo diz aos anjos: Ushhidukum anni qad ghafartu lahum. Eu vos faço testemunha que perdoei a eles todos, esses que estão no território de Arafah, na peregrinação. Então, quem não está na peregrinação, uma adoração que pode ser feita é o jejum. E o profeta sallallahu alaihi wasallam disse: Deus perdoa os erros, expia os pecados daquele que jejua esse dia, os erros de um ano que antecede e um ano que sucede. Então, para finalizar, a gente deu esse conselho sobre a importância desses 10 primeiros dias e sobre também o jejum no dia de Arafah. E no dia 10 de Dhul Hijjah, que é o 9 de julho de 2022, sábado, é o dia do Eid, Eid al-Adha. Kullu amin wa antum bi khair. Rogamos a Deus Altíssimo seja que aceite as nossas ações, aceite as nossas palavras e que nos faça daqueles que ouvem e se orientam com aquilo que aprendem e com aquilo que ensinam, inshallah ta'ala. Barakallahu fikum wa jazakumullahu khairan. Inshallah ta'ala nos encontramos na próxima aula, na próxima terça-feira, inshallah ta'ala. Vou permanecer alguns instantes para ver se alguém tem alguma pergunta. Se alguém tiver algum comentário ou alguma pergunta. A nossa próxima aula, inshallah ta'ala, também é na quinta-feira, quando a gente está a falar sobre o assunto das evidências da profecia, e começamos sobre o assunto do milagre do Alcorão Sagrado. A gente se encontra na quinta, inshallah ta'ala, então. Se não tem nenhuma pergunta, nenhum comentário, jazakumullahu khairan, barakallahu bikum. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Barakallahu bikum. Até a próxima aula, inshallah.